estamos de volta com a leitura do livro A Gênese, segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guion. Hoje a gente abre um novo capítulo que se intitula de Deus, e nele a gente vai falar sobre a existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: se Deus existe, por que a gente não consegue vê-lo? Né? Então, dentro desse tópico, a gente vai refletir sobre a forma intuitiva de Deus, que vem desde o homem primitivo, com os instintos dele, até a forma de negar a Deus, dizendo que as coisas surgiram por si mesmas e elas são guiadas através da seleção natural. Né? E quem é que fez a seleção natural? O acaso, é o que dizem os incrédulos. Ela se fez a si mesma, a seleção natural surgiu por si mesma. Por acaso veio uma seleção natural que é perfeita. E vamos refletir, será que é bem assim? Bom, e aqui a gente vai começar a falar sobre a existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa que consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar. Ele fala sobre dois princípios, né? Princípio elementar, que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se fendendo os ares um pássaro atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Segundo princípio, outro princípio igualmente elementar e que, de tão verdadeiro, passou a axioma, uma máxima, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte, da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, quem foi Fídias? E aí, em nota, Kardec diz que Fídias foi um escultor grego do século V a.C., incumbido por Péricles de dirigir os trabalhos do Partenon. Encarregou-se da decoração esculpida, friso das Panateneias, apogeu do estilo clássico grego. Então você vai lá e encontra, essa estátua no meio dos selvagens. Você não vai hesitar em dizer que, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. Pois bem,
lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras. Reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais potentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. A isto opõem alguns o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao que de quem ele proveio. Seleção natural, o crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, forças orgânicas da natureza. As forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são forças materiais e mecânicas. Não são por si mesmas inteligentes, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se, e nada tem de inteligente. Mas que teria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do fato de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Julgamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas. Por acaso, no meio do caos, surgiu uma coisa perfeita. Ah lá. Gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Vale aí a reflexão, fica a seu critério de escolher ou pensar sobre isso. Um beijo grande a todos, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.